Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Beleza. Agora que a gente já fez a nossa configuração inicial da nossa primeira rede, agora vamos à parte legal, que é começar a criar as nossas máquinas. Uma observação. Essas máquinas eu vou criar na opção Free Tier, tá? Essa opção não é cobrada. Mas, de toda forma, né, todo dia, quando a gente for encerrar a nossa aula, a gente vai combinar aqui de desligar as máquinas, tá? A gente não precisa apagar elas da nossa Amazon, mas a gente vai desligar elas. Máquinas desligadas não geram cobranças, tá bom? Então, a gente vai criar máquinas, vamos trabalhar com elas, mas quando estiver acabando a aula, a gente vai desligar essas máquinas, ok? Qual será o nosso teste hoje? Criar máquinas, colocando elas nessas subnets que têm acesso à internet e acessar uma por uma. Acessa a máquina 1, depois acessa a máquina 2, depois acessa a máquina 3. E depois verificar se essas máquinas estão se conversando e têm acesso à internet. Depois a gente vai tirar o acesso à internet de alguma delas e vamos ali começar a trabalhar com esse esquema de rede pública, rede privada e etc. Ok? Então esse é o nosso próximo passo. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na busca e vai digitar aqui em cima o padrão EC2, tá bom? Esse EC2 é o recurso de Virtual Machine lá da Amazon, tá? Então, ó, Virtual Services in Cloud. É aqui que a gente vai começar a criar as nossas Virtual Machine. Então, digitem lá EC2. Muito bem, muito bem. Ok, turma. EC2. Vamos clicar agora no EC2. Carregando o meu aqui. Deixa eu carregar o de vocês também. Nota que aqui eu tenho alguns recursos importantes para nós. Então, eu tenho aqui, ó, instâncias, que são ali as minhas máquinas. Elastic IP, que é o IP fixo, também é outra coisa que é legal. Key pairs, vocês vão usar a torta direita. Key pairs é bem importante para o nosso treinamento, tá? Placed groups, se a gente não vai usar muito. Snapshots, talvez em alguns pontos ali a gente possa utilizar. Hosts dedicados a gente não vai usar. Instâncias é a mesma das instâncias que estão rodando, a diferença é que uma é que estão rodando e outra não. Load balancer é o balanceamento automático da Amazon para balanceamento de carga das nossas máquinas. Lembrando que eu vou fazer balanceamento manual. Security Group é o grupo de segurança. Nota que eu já tenho um Security Group ali, tá? Grupo de segurança, esse que a gente pode vincular a cada máquina que a gente for criar dentro da nossa VPC. O armazenamento é cobrado mesmo eu desligando a máquina. Se você criar um armazenamento à parte, sim, será cobrado. Legal. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma máquina nova. Então, vou clicar aqui, ó, em Launch Instance. Cliquei aqui no Launch Instance e vou clicar nessa opção Launch Instance. Então, eu vou iniciar a minha primeira criação de máquina na nuvem, tá? Então, Launch Instance. Cliquei na opção. Aí aqui eu vou ter uma série de máquinas para trabalhar, tá? Eu gosto e eu sei trabalhar com o Linux da Amazon.
Ah, qual é a diferença entre esse Linux, entre o Red Hat, entre o Ubuntu e etc. Cara, são distribuições do Linux. Então, essa distribuição, a Amazon gosta dessa distribuição porque eles têm lá um Linux específico para eles, que tem um recurso específico para eles. Você tem o Red Hat, para quem gosta do Red Hat, tá? Então, você tem várias opções e várias distribuições, não só de Linux, mas também de Windows, ó. Windows Server, tá? E aí você tem aí vários sistemas operacionais, Debian, para você utilizar. Eu gosto do Ubuntu e vou utilizar o Ubuntu nesse treinamento. Minha sugestão para você é que você utilize o Ubuntu também. Danilo, a gente vai usar o Windows nesse treinamento? Gente, não. Por que eu não vou usar o Windows? Porque eu preciso que vocês entendam como funciona o Linux, tá? E por que eu preciso que vocês entendam como é que funciona o Linux? Porque eu não vou fazer deploy somente de .NET. Eu vou fazer deploy de .NET, eu vou fazer deploy de Java, vou fazer deploy de Ruby, de Node, ou seja, se você está com Windows ali, normalmente você só quer fazer deploy de .NET. Né? E se a gente tem um .NET que é o .NET Core, você consegue fazer deploy no servidor Linux também, e é mais barato pelo fato de você não ter que pagar um sistema operacional que é pago ali. O Linux é open source e você já economiza no sistema operacional. Então, eu não vou usar o Windows, tá? Quando eu poderia usar um container Windows? Quando eu tivesse alguma lib, por exemplo, que é uma aplicação desktop que está feito para o Windows, e eu preciso que isso fique rodando, tá? Então, algumas ocasiões remotas eu utilizo imagens que contém o Windows Server. Na maioria das vezes eu vou na opção genérica, que é o Linux ali, tá bom? Então, este é o motivo principal por eu estar escolhendo o Linux. E qual que é o motivo principal que eu estou escolhendo o Ubuntu Server 20.4? É porque, para mim, o Ubuntu ele é familiar. Para mim, o Ubuntu ele é fácil de ser utilizado. Para mim, isso não quer dizer que para você não seja. Então, você pode escolher qual distribuição que você quiser dessas imagens em sistemas operacionais, tá bom? Você vai escolher aquele que você achar melhor, tá? Caso você queira seguir aqui de acordo com o curso, escolha o Ubuntu para que você possa não ter variação. Depois você pode fazer os outros que você quiser. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou selecionar aqui a opção do Ubuntu Server. Então, vou pegar esta imagem, tá? E nota que ele tem aqui, ó, Free Tier, tá? Então, eu tenho opção de estudo, opção gratuita para que a gente possa utilizar. Ok? Então, eu vou selecionar esta opção. Então, eu vou clicar aqui, ó, em Select. Ah, qual versão que você está usando, Danilo? O processador x86 ou o processador ARM? Eu vou colocar o processador x86. Por que eu não vou colocar o processador ARM? Porque é muito recente, tá? Então, existem alguns pacotes na internet que você não tem suporte a esse tipo de processador, né? Ele é mais novo, tem uma tecnologia melhor e etc., mas alguns recursos ali a gente pode talvez não ter. Então, eu vou na opção do x86, tá? E sempre que vocês forem selecionar uma imagem, dê preferência às imagens que tiver como LTS. O que significa LTS? Long Term Service. Ou seja, são versões que estão estáveis, tá bom? Então, toda vez que você vê isso, é a versão estável que você vai utilizar. Isso em tudo quanto é lugar que você for baixar, qualquer outra coisa, tá? Vocês vão ver que vai estar estável aí. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Ok. Então, vamos lá. Se apareceu para vocês aí, Ubuntu 20.4 é o que eu quero, tá? LTS. Achou ele? Tá tranquilo. Beleza, independente do nome, independente do ID, porque esse ID muda de acordo com região e tudo mais, tá? Então, fiquem tranquilos. Pegou o Ubuntu Server 20.4 LTS, é o que a gente quer, tá? Notem que esses IDs da AMI aqui, ó, AMI e o ID, AMI e o ID, tá vendo? Isso aqui, a gente vai usar esse AMI aqui, ó, que é do x86, e não esse AMI aqui, que é do ARM, tá? E isso aqui é importante para vocês no nosso próximo desafio, tá? No nosso próximo desafio que a gente for fazer infraestrutura via código, vocês vão ver que ele vai pedir as AMIs para vocês, tá bom? Então,
Você que já está participando aqui, que já está se preparando para o próximo desafio, que é a infraestrutura via código, já se liga que esse nome aqui você vai usar, tá bom? Beleza. Então agora eu vou selecionar, ó. Selecionei. Muito bem. Qual das opções eu vou pegar? Inicialmente, né, eu vou pegar essa opção aqui, ó, que é a T2 Micro. Essa T2 Micro é a opção free aqui, ó, tá? Então ele vai ter ali CPU mais fraquinha, ó, tem 1 GB de CPU e 1 GB de memória. Danilo, essa máquina é boa? Eu te pergunto, a sua máquina tem 1 GB de memória? Se tivesse a sua máquina que você está usando agora, se tivesse 1 GB só de memória, ela seria boa? Ou seja, não é uma máquina muito boa não, tá, turma? Então, 1 GB de processador com 1 GB de memória é muito pouco, tá? Mas ele serve para você fazer os seus testes. Ou seja, se você vai colocar uma aplicação, que é um site em HTML, um site lá em React, em Angular, em Vue.js, em jQuery, né, onde você vai fazer buscas de dados entre APIs, e esse processamento vai ser no client-side, ou seja, você vai jogar o processamento para o navegador do usuário, então beleza, uma máquina dessa você vai conseguir colocar porque é um site estático, tá bom? Agora, se você ficar colocando sistemas que vão ser processados no server-side, aí você começa a ter algumas complicações. Por exemplo, máquinas como essa costumam, às vezes, nem deixar você instalar um MySQL, pelo fato, se você tiver um Nginx e um MySQL rodando ao mesmo tempo, a máquina não consegue subir. Professor, o que é Nginx? Calma, você vai chegar lá e eu vou explicar para você. Professor, como é que instala um MySQL? Calma, a gente vai chegar lá também, tá bom? Então, são alguns nomes, você já vai se acostumando, né? Porque a gente vai falar sobre isso, só para você ter uma noção de algumas coisas. Beleza, turma. Então, já peguei a minha opção aqui, que é a Free Tier, e vou clicar aqui, ó, Next, Configure Instance Details, tá? Então, cliquei aqui, vai para o próximo. Esse ponto aqui é super importante, tá? Então, paramos aqui num ponto super importante. Neste local, a gente vai selecionar, então, a quantidade de instâncias que a gente quer, ou se a gente quer auto-scale de instância. O que é auto-scale de instância? A gente quer deixar de uma forma que a Amazon faz ali o gerenciamento de quantas máquinas você precisa para alta disponibilidade, tá? Eu não vou fazer auto-scale. Eu vou selecionar somente uma. Então, eu só quero uma máquina por enquanto. Eu vou criar uma por uma. Ok? Perfeito. Outra opção que eu tenho aqui, Network. Vocês vão ver que vocês só tem essa, que é a Network que vocês criaram. Então, a rede que vocês criaram está aqui selecionada. Ah, quero criar outra rede. Você tem condições de fazer o processo por aqui. Subnet. Eu vou selecionar qual é a subnet que eu quero. Eu vou cadastrar aqui, ó, na A, tá? Então, vou colocar primeiro na 1A. Tá? Então, coloquem aí de vocês também na 1A. A gente vai criar 3 máquinas, tá? Uma na 1A, outra na 1B, outra na 1C, tá bom? Se eu quiser criar outra subnet, eu também posso fazer diretamente por aqui, ok? Beleza. IP automaticamente, AutoAssign IP. Eu quero que eu tenha IP automático. Gente, presta atenção nisso, hein? Se vocês não colocarem isso daqui, depois vocês não vão conseguir acessar via SSH, tá? Então, ó, eu preciso de um IP público. Por que eu quero um IP público? Porque eu quero me conectar nessa máquina via SSH. Então, vou falar para ele gerar o IP público para mim, tá? Se eu não gerar um IP público automaticamente, eu vou ser obrigado a criar um Elastic IP, tá bom? E esse Elastic IP, ele é pago, tá? Então, eu vou deixar a Amazon gerar para mim o IP público, porque aí não será cobrado, tá? E esse IP público que a Amazon gera, ele é efêmero. O que seria um IP efêmero? Um IP que ele muda toda vez que você para a máquina e sobe de novo, tá bom? Por quê? Porque ela não vai reservar um IP para você, ou seja, não vai ser seu o resto da sua vida quando você cria o IP auto-assign, né? Ela vai te dar, ó, tem esses IP disponíveis, toma aí para você, entendeu? Agora, quando você escolhe um IP seu fixo, né, que é o Elastic IP, aí ela não muda esse IP. Por isso que é pago, tá bom? Então, vou deixar habilitado o AutoAssign para que ela possa escolher para mim qualquer IP aleatório toda vez que eu levantar a máquina, ok? Beleza.
Hostname, tá? Aqui ele fala qual que é o tipo de hostname aqui que ele vai deixar. Vou deixar aqui, ó, IP7 hostname, tá bom? Desse jeito. Detalhe. Quando eu crio a minha rede e eu não coloco para criar DNS na minha rede, as minhas máquinas que vai ser criadas, elas não colocam o DNS automaticamente. Elas só vão mostrar o número de IP, tá bom? Eu quero que ele mostre também o DNS dessas máquinas. Danilo, o que é o DNS? DNS é este nome bonito que vocês têm. Por exemplo, ó, torne-se um programador.com.br. Esse nome aqui, ó, é um DNS, tá? Eu vou dar uma aula para vocês de DNS, só explicando DNS também, um pouquinho mais para frente. Mas saibam que esse nome aqui, ó, é o Domain Name Service, tá bom? E eu quero que, além destas máquinas que eu estou criando, eu quero também, além de deixar o meu número de IP, que também nas minhas VPCs ele crie um DNS para mim, para que eu possa selecionar entrando na minha máquina ou pelo DNS ou no número de IP público. Então, o que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou colocar uma configuração adicional na minha VPC, tá? Eu vou deixar essa tela do jeito que está. E depois eu vou continuar. E aí, ó, eu vou vir aqui em cima, em qualquer lugar aqui, ó, pode ser em service, ou melhor, eu vou pegar essa URL, vou selecionar, ó, Ctrl C, tá? Peguei a URL do launch, ó. Cliquei nela, selecionei tudo, Ctrl C, tá? Vou abrir aqui uma nova aba, ó. Nova aba, Ctrl V. Faz o mesmo aí, tá? Abre uma nova aba, porque a gente vai voltar lá na VPC para deixar para que ela possa criar o DNS para a gente automaticamente. É legal fazer isso, então eu vou fazer isso com vocês. Então, abri uma outra aba e deixei essa aba aqui em stand-by, porque eu vou voltar nela depois, tá? Então, vamos lá. Nessa outra aba aqui. Então, abro uma outra aba, vamos voltar na VPC para fazer uma correção. Ok. Vou digitar aqui, ó, VPC, nessa aba nova que eu criei. Vou clicar na minha VPC. Isso, vocês devem estar abrindo a nova aba aí, entrando no VPC, então façam a mesma coisa que eu. Vá para o VPC lá. Então está carregando o VPC aqui. Ok, eu vou clicar nas minhas VPCs e vou clicar na minha VPC que eu criei. Então, volta lá nessa nova aba criada na VPC que vocês fizeram. Vou dar um tempinho aí para vocês chegarem na VPC numa nova aba, tá? Mantenha a outra lá do jeito que estava. A gente vai voltar nela depois. Então, como eu quero criar as minhas máquinas com DNS, deixar bem bonitinho, então eu vou fazer esse processo a mais aqui. Então, na minha VPC, ok, turma. Então, dentro da VPC, nessa nova aba, eu vou clicar aqui em opções, né, desculpa, em actions, e vou clicar aqui, ó, edit DNS hostname, tá? Então, opção actions, edit DNS hostname, ok? Eu quero que, além de gerar um IP público, eu quero que ele também gere um DNS para mim automaticamente selecionado pela Amazon, tá bom? Lembrando que esse DNS vai ser um subdomínio de Amazon.com, fazendo com que a Amazon não tenha que registrar um domínio, por isso não vai ter custos, ok? Então, vou clicar aqui, ó, Edit DNS Hostnames. Cliquei nessa opção e eu vou clicar aqui, ó, Enable DNS Hostname, tá? Então, eu vou deixar que esta
minha VPC, toda vez que eu criar uma virtual machine, ele gere para mim um DNS para que eu possa utilizar esse DNS. Lembrando que o DNS é um Domain Name Service, é o nome que você tem aqui. A gente vai falar sobre DNS recursivo ainda, né? Mas só para vocês terem uma noção como é que funciona essa questão, tá? Então, criando um DNS. E vou salvar, tá? Esse DNS não é um DNS público, na qual eu tenha que registrar alguma coisa, não é isso. É um DNS somente para conexão interna ali da AWS, ok? Beleza, salvei. Agora, turma, agora eu posso voltar lá na minha outra aba, tá? Então, fiz um attach, só revisando, tá? Cliquei aqui de novo, só revisando. Actions, edit DNS hostname. Cliquei para habilitar, salvei, tá bom? Isso foi o que eu fiz. Agora vou voltar na minha outra aba, tá? Voltando aqui na aba do Launch. Muito bem. Beleza. Agora eu vou deixar que o meu DNS seja gerado automaticamente, né? DNS hostname pela minha VPC. Muito bem. Agora eu vou clicar no Next para que eu possa colocar aqui o meu storage, né? Então eu vou colocar ali o meu HD, tá? Esse HD que eu vou colocar é um HD padrão do FreeTier, tá? Então esse é um HD que eu estou colocando lá, um HD que é um SDA, tá? Tem ali o snapshot dele e ele tem 8 GB de disco, tá? Ah, serve 8 GB de disco? Serve. Para gente, porque a gente vai fazer aqui, 8 GB de disco não vai ter diferença, não. Caso eu queira, esse HD é um HD SSD, tá? Tem outras opções aqui, ok? Eu vou deixar, magnético e tudo mais, né? Eu vou deixar aqui ele com SSD por enquanto, tá? Igual esses HDs aí, gente, que vocês têm na máquina de vocês, tá? E o tipo de criptografia vocês podem colocar também, caso você vá trabalhar numa empresa na qual você não quer que esses dados fiquem abertos, você quer criptografar os dados do disco, você pode colocar aqui criptografia de disco também, assim você garante que todos os dados que estão registrados dentro desse HD serão criptografados, tá? Então, isso aqui é uma opção importante. Houve treinamento que eu dei para algumas empresas que você só poderia selecionar isso aqui, gente. Você não criava máquina sem estar com disco criptografado, tá bom? Nesse nosso caso, são máquinas de teste, de treinamento e etc. Então, não vou selecionar a criptografia de disco, tá bom? Não precisa. Aqui, tem uma informação, FreeTier, somente para que você possa usar até 30 gigabytes, tá vendo? Ou SSD, ou um disco magnético, tá? Se você quer saber mais sobre FreeTier, clica aqui em Leia Mais. Então, tem a opção falando sobre a questão do FreeTier aqui, tá? A gente vai deixar o padrão, ou seja, vamos manter no FreeTier ali, para que a gente possa não ser cobrados. Vou para o próximo. Nesta opção, a gente tem condições de colocar tags na máquina, né? E essas tags, a gente consegue falar quais são as nossas máquinas, os nomes delas, etc. E outras tags que a gente quiser colocar para, por exemplo, fazer buscas sobre essa máquina. Então, eu quero colocar uma máquina que estou colocando aqui do projeto Cassandra. E nesse projeto Cassandra, eu quero taguear todo mundo como Cassandra. Você poderia colocar, tá? Alguma coisa assim. Eu vou colocar aqui, uma tag, e essa tag vai se chamar name, tá? Por quê? Porque eu quero que fique com o nome dessa máquina direitinho, tá? Então, eu vou colocar, name, tá? Com o nome maiúsculo, nota que ele já aparece para mim reservado, vou clicar aqui, Para quê? Para que eu já possa dar o nome da minha instância aqui, tá? Então, assim, já quero colocar o nome dela aqui bonitinho, tá? Para que eu já possa visualizar lá na tela de instâncias com o nome do jeito que eu quero, tá bom? E vou colocar o nome aqui vou colocar aqui, máquina-1, tá? Então, eu vou ter a máquina 1, máquina 2 e máquina 3, tá bom?